Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou de volta e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Ana. Até porque a maioria dos pregadores gostam de pregar sobre Ana, inclusive as nossas irmãs da igreja, as nossas líderes, né? Gostam aí de pregar sobre Ana, nossas pastoras, missionárias, evangelistas, não é verdade? Gostam de pregar sobre Ana. E eu já fiz um vídeo sobre Ana. Mas houve muitas interrogações na descrição do meu vídeo, algumas pessoas fazendo novas perguntas sobre Ana. Por isso, eu resolvi fazer um novo vídeo sobre Ana, para você que é pregador ou você que é pregadora, tá bom? Então, parabéns, que Deus te abençoe. Fique comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça de divulgar para mais alguém, se inscrever no meu canal, deixar um like. Não se esqueça também de deixar um comentário na descrição e ativar o sininho para mais notificações, tá bom? Você vai me ajudar a crescer ainda mais nas redes sociais. Eu sou o pastor Matusalém, especialista. Este é o programa Cenário Bíblico e hoje eu vou falar sobre Ana, como eu já falei aqui no início, tá bom? Então, meu amigo e minha amiga, a história de Ana começa lá no livro de 1 Samuel, não é verdade? No tempo do pastor Eli. O Eli era o sumo sacerdote de Israel, né? Então, naquela época, a maioria da liderança estava desviada. Exatamente. Era uma liderança religiosa. Porém, essa liderança não tinha compromisso com Deus. Inclusive Eli, né, o sumo sacerdote, também Ofni e Finéias não tinham compromisso. Eli deixou a casa bagunçar, né, a casa bagunçada. Eli não teve um compromisso com a sua casa. Por isso Deus disse, põe a sua casa em ordem. Eli não colocou a casa em ordem. E Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, se desviaram dentro da igreja. E aí, nesta época, Deus, então, precisava de um profeta. E aí aparece a história de Ana, de Elcana e de Samuel, tá bom? A Bíblia diz que naquele tempo existia uma mulher por nome Ana. O seu esposo era Eucana. Essa Ana, pessoal, era uma mulher de Deus. E ela era uma levita, tá bom? Da ordem de Miriam, lógico. Então, essa Ana era uma mulher de Deus. E ela trabalhava na área das músicas, entendeu? Ela era uma instrumentista, porque ela descendia da tribo aí de Miriam. Então, Ana era uma das melhores cantoras. Porém, a Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana, entendeu? Deus cerrou. Então, o problema de Ana não era do diabo. Não era uma questão física. Ou não era a questão do próximo que trouxe aquele problema para ela. O problema de Ana era que Deus cerrou a madre de Ana. Deus cerrou. Então, o problema não era do diabo. Porque tem muita gente que coloca a culpa no diabo. Não é verdade? Também o problema de Ana não era do próximo, porque o próximo não tinha nada a ver com aquela situação. Tem muita gente que, quando está na prova, coloca a culpa em todo mundo, né? Começa a gritar, começa a xingar todo mundo, achando que o problema é do filho, da esposa. Ele começa a se descarregar em todo mundo, entendeu? Mas o problema ali não era do próximo, era de Ana. Estava em Ana. E o problema não foi originado por Ana. Ana não nasceu com aquele problema. Quem colocou aquele problema em Ana foi Deus. Deus cerrou a madre de Ana. Então o problema não era do diabo, e o problema não era do próximo, e o problema não era de Ana. O problema não era do esposo de Ana, Elcana. Entendeu? O problema, pessoal, era de Deus. Deus ocasionou o problema na vida de Ana. Então, você vai pregar que Deus trabalha com propósito. Alguns problemas para a glória de Deus. Pregue sobre isso lá na igreja, tá bom?
ou no Congresso, alguns problemas é para a glória de Deus. Foi Deus que ocasionou o problema, porque Deus trabalha em cima do problema. Tá bom? Deus trabalha na porta fechada, Deus trabalha no problema. Então, Deus precisava fechar a madre Diana. Por quê, pessoal? Por que que Deus fechou a madre Diana? Então, pessoal, porque Deus tinha um propósito de santidade na vida de Ana. Então, Deus fechou a madre de Ana. E Ana, então, entrou no processo de santidade. Por quê? A pessoa que Ana ia gerar seria um dos maiores profetas de toda a história. Além de tudo, ele seria o último juiz de Israel que ungiria o rei Saul e a Davi, entendeu? Então assim, pessoal, Samuel era um estrategista de guerra. Samuel era um revolucionador. Samuel era um professor, porque a palavra profeta, boca de Deus, também pode ser um professor. Samuel tinha 7 qualificações dentro do ministério religioso. 7. Entendeu? Então, Deus precisava de uma mulher madura. Por isso que Deus fechou a madre. Para Ana amadurecer. Entendeu? Ana precisava amadurecer. Então, Ana tinha 20 anos quando se casou. E ela ficou 25 anos esperando a vitória. Então, Ana amadureceu em 25 anos. Né? O Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, fala sobre isso. Flávio Joséfo fala que Ana esperou 25 anos orando, jejum e oração. Pessoal, 25 anos. O esposo dela, Eucana, se casou com Penina e ela continuou orando. Ela não desistiu da bênção, da vitória, do objetivo, né? Do propósito. Então, assim, pessoal, por que que Deus fechou a madre de Ana? Deus fechou a madre de Ana para que Ana amadurecesse, para que Ana tivesse intimidade com Deus, na santidade. Tudo isso faz parte, pessoal, tá bom? Então, outro propósito de Deus em fechar a madre de Ana é que Deus precisava de testemunhos. Né? Então, Deus precisava de alguém para representar as suas qualidades. E Ana foi uma mulher escolhida por Deus para mostrar para todos nós que Ana esperou 25 anos pela vitória dela. 25 anos, tá bom? Ela se casou com 20 anos, esperou 25 anos. Quando ela deu à luz a Samuel, ela já tinha aproximadamente 45 anos. 45 anos de idade. Naquele tempo, 45 anos, a mulher já tinha perdido as suas habilidades, né, de gerar filhos. Porque a perspectiva de vida naquele tempo era de aproximadamente 60 anos. Então Ana já estava com 45. Todo mundo dizia, acabou. Ela orou 25 anos e perdeu a oportunidade, perdeu a bênção. Mas era mentira do diabo, né? Quantas pessoas dizem que você já está orando há tantos anos e que você não tem mais possibilidade nenhuma de ser abençoada ou de ser abençoada? Quantas pessoas olham para você e falam, acabou, não tem mais chance, é o fim da picada. E Deus está dizendo, para o homem é um ponto final. Para o diabo também, a tua história já chegou no ponto final. Porém, naquele pontinho final, Deus puxa uma vírgula, sabe? Deus usa o pontinho final, só puxa uma perninha. E o ponto final se transforma em uma vírgula. Então, tudo que o diabo pensa de você, e já colocou o ponto final na sua história, é uma vírgula. Porque para Deus, a vírgula é sinal que a história vai continuar. Então, assim, pessoal, não adianta acusar todo mundo, porque alguns problemas vêm de Deus. Para quê? Amadurecimento, fé, santidade. Porque aquilo que Deus está gerando em você, pessoal, é coisa grande. Meu irmão, é coisa grande. Minha irmã, é coisa grande o que Deus está gerando para você. É coisa grande. Ana esperou 25 anos.
E quantos anos você está esperando pela sua bênção? Ana orou sem desistir por 25 anos. E por que você está desistindo facilmente da tua vitória, da tua bênção? Para com isso. Regularize a sua vida, coloque em ordem. Apruma, meu irmão. Apruma, minha irmã. Você é fraco de fé. Coloque a sua vida no altar. Continue no chamado, continue no ministério, continue, né, na obra que Deus te colocou, que vai dar certo. Tá bom? E outro detalhe, pessoal. Ana orava e as coisas pioravam. Entendeu? Então Ana orou 25 anos. E nesses 25 anos, Penina, que era a rival de Ana, a Penina gerou 10 filhos. Entendeu? A Bíblia fala sobre os 10 filhos de Penina. Né? Penina gerou 10 filhos. E Ana orava e não gerava nenhum filho. Quer dizer, a tal da Penina nem crente era direito. A tal da Penina era um demônio, né, entre aspas, na vida de Ana, perturbando dia e noite. Tem uma história que diz que Elcana era um sacerdote, lógico. Né? Tanto é que a Bíblia fala que Elcana subia todos os anos para Siló. Então, Elcana era um sacerdote que em Ramá tomava conta de uma sociedade, né, judaica, de uma sinagoga, uma igreja. E todo ano ele ia para Siló porque ele ajudava o profeta Eli na obra dos sacrifícios, das ofertas e etc, etc. Ou seja, iam muitas pessoas para Siló. E Elcana e Ana ia também para Siló, porque Ana era a cantora. Né? Ana era a cantora oficial da cidade de Siló. Todo ano Ana cantava lá em Siló. E Elcana era um dos maiores pregadores da história. Você já leu o Midrash? Você já estudou a história para saber quem era Elcana? Elcana hoje era um tipo de Marcos Feliciano. Elcana hoje seria um Abílio Santana, um Napoleão Falcão. Elcana hoje seria aí um Átila Brandão. Seria. Então quem seria Elcana hoje? O Matusalém especialista? Elcana, pessoal, era um dos maiores profetas lá no tempo de Eli. Então, Elcana era o pregador e Ana era a cantora. Então, todos os anos eles subiam, entendeu? E cantava, pregava lá. Mas Ana tinha madre cerrada e Penina não era crente, ficava perturbando. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, o esposo de Ana, Elcana, né? Elcana, pessoal, ele era um homem de Deus, o maior pregador da história. Entendeu? Era o maior pregador da história. Leia o Midrash que você vai ver. E esse Elcana também era precipitado, né? Ele esperou, né, 7 anos. Aí Ana não deu à luz, ele foi lá e casou com Penina. Entendeu? Então, o Elcana era um pregador, era um profeta, como o Midrash fala. Era o grande profeta, era o grande pregador. Mas era um homem que agia pelo impulso da carne, da lei. Entendeu? E logo se casou com Penina. Segundo a história, Penina é uma pérola, né? Penina significa pérola, coral. Diz que Penina era uma modelo. Penina era um modelo de mulher. A Penina diz que quando chegava lá em Siló para cantar, diz que, sabe, parecia uma cobra, cascavel, rebolando. Entendeu? Aí Elcana caiu do cavalo. Elcana falou, essa é de Deus na minha vida. Né? A Penina disse que era bonita demais. Imagina, o nome Penina significa coral. Né? Coral aqui no Brasil tem vários significados. Inclusive coral é uma cobra. Então ela andava realmente requebrando na igreja. A Penina. E Elcana caiu na armadilha e se casou com Penina. Largou Ana, né, entre aspas, e se casou com Penina. Elcana estava obedecendo a lei. Lá em Israel tem uma lei, que diz o seguinte, se a sua mulher é estéril, não dá luz, você tem o direito de casar com outra mulher. Tá? Então você tem uma mulher e a sua mulher não dá filho por algum problema. Então você espera 7 anos. 7 anos. Se sua mulher não dá luz, você escolhe outra mulher para se casar. E Elcana esperou 7 anos. E logo, né,
viu Penina. Penina era uma cantora, era modelo de televisão, né? E aí Elcana, precipitado, né, caiu no laço do capeta. É assim que está acontecendo muito nas igrejas hoje, tá? Os líderes estão largando uma mulher, se casando com outra. Hoje tá uma bagunça, né? Você sabe do que eu estou falando. Tá uma bagunça. Mas assim, pessoal, quando você for pregar sobre isso, tome cuidado, tá bom? Tome cuidado, porque a Bíblia não fala todos esses detalhes. Só na história que você vai encontrar esses detalhes. Na história. Mas a Bíblia não conta. Então, lá na igreja, você não pode pregar tudo isso, tá? Porque você realmente pode pegar uma disciplina até de 1 ano. Porque o teu pastor não conhece essa história. E você vai pregar uma história que ele não conhece? O teu pastor já fez teologia e não conhece essa história. Ele não sabe que Ana era cantora. Ele não sabe que Penina era uma cantora e modelo de televisão, entre aspas. Ele não sabe. E aí você vai pregar isso na igreja, você vai levar banco. Bem feito, né? Porque você tem que analisar a igreja para depois pregar. Você não pode sair pregando tudo. Tá? Porque tem muita gente que não aceita a história midrashiana, as tradições. Não aceita. Então vai com cuidado, pisa no freio, olha a curva. Cuidado, meu irmão, olha a curva. Cuidado que o obreiro te pega, o pastor te pega, viu? E te põe de banco. Porque você tem que pregar realmente Bíblia. Esse vídeo é para você ter a ideia, para você analisar, para você conhecer a história. Você precisa conhecer. Tá bom? O teu pastor não aceita, porque o teu pastor não conhece. A liderança da sua igreja não aceita, porque a liderança da sua igreja não estuda a história. Não estuda. Então, eles são indoutos nessa questão. E aí você vai pregar, eles vão achar que você quer ser mais sábio do que eles. Aí eles não vão aceitar, ó. Vão tesourar você. Vão tesourar. Então, cuidado, pisa no freio, olha a curva, tá bom? Olha o obreiro na curva, cuidado. Olha o pastor na curva para te pegar. Então, não pregue, meu amigo, aquilo que o teu pastor não conhece, porque ele vai achar que é heresia, mas não é heresia, não é. É a história que conta para nós. É a história que conta para nós, tá bom? E você vai pregar sobre alguns detalhes, vai dar certo aí, tá bom? Então, assim, pessoal, Ana esperou 25 anos. 25 anos. E nem um filho. Em 25 anos, nem um filho. E Penina se casou com Elcana e no primeiro ano já gerou filho. No segundo ano, segundo filho. Terceiro ano, terceiro filho. E assim, a tal da Penina tinha 10. E Ana não tinha nenhum. Em 25 anos. Por quê? Porque Ana era de oração, mas Deus tinha um propósito em não entregar a bênção antes do tempo, entendeu? O problema de Ana parecia um problema sem solução, não é verdade? Ela chorava e não podia comentar com ninguém, era o anonimato, tá bom? E segundo a Bíblia, nem o pastor Eli entendia. Uma vez, Ana estava chorando, e o pastor Eli, o sacerdote Eli, chamou ela de filha do diabo, né? Filha de Belial. Entendeu? Então, pessoal, Ana não podia revelar o segredo dela. Ana não podia contar para ninguém. Né? Então, assim, se Ana fosse uma mulher fraca, entraria em depressão. Mas Ana, pessoal, colocou toda a força dela em Deus. Ana colocou toda a força dela no ministério que ela exercia. Qual que era o ministério de Ana? O ministério de Ana era levita. Ela cantava lá. Uma vez por ano ela ia para lá. Eram 7 dias de festa. Era como se fosse Camboriú. Você conhece a história de Camboriú em Santa Catarina? Então, o maior congresso religioso do Brasil é onde? Em Camboriú. Não é verdade? Você já foi em Camboriú? Eu te convido. É maravilhoso. Então, assim, meu amigo, lá na cidade de Ana, em Israel, em Siló, tinha um Camboriú. Esse Camboriú de lá era chamado de Siló. Hoje aqui no Brasil é Camboriú, lá é Siló. Então subia todo Israel para Siló. E Ana era uma cantora. Né? Então assim, a tal da Penina também era cantora. Só que Penina
tinha 10 filhos. Ela parou de cantar. Entendeu? A Penina tinha 10 filhos. E ela tinha que ficar lá em Ramá, tomando conta das galinhas, da fazenda, e parou de cantar. A Penina parou de cantar. O ministério de Penina acabou. 10 filhos para tomar conta. E Ana continuou com o ministério em 25 anos. Pessoal, o ministério de Ana foi de 25 anos. Tá? Então hoje a Ana seria aí uma Lauriette, né? Uma Cassiane, uma Fernanda Brum, Ludmila Ferber. Quem seria a Ana hoje? Uma das melhores cantoras do Brasil. Quem seria? Para você, qual é a melhor cantora do Brasil? Né? Para você, qual é a melhor cantora do Brasil? Observe que aqui eu não falei o nome de todas as cantoras, tá bom? Porque a minha esposa, a pastora Jaci, também canta demais. Ela me acompanha nos congressos para louvar a Deus. Ela é minha Ana, tá bom? A minha esposa, pastora Jaci de Nóbrega, é a minha Ana, tá bom? Que me auxilia no Ministério da Música. E a minha esposa também prega a palavra. Ana cantava e pregava, tá bom? Então Ana, naquele tempo, seria como se fosse uma cantora da mídia de hoje, tá bom? E a Penina também seria uma cantora da mídia. Mas depois que Penina foi dando à luz a 10 filhos, o ministério de Penina acabou. E o ministério de Ana continuou por 25 anos. O ministério de Ana. 25 anos. Ana estava em todas as páginas de jornais. Ana estava nas melhores rádios daquela época, se tivesse rádio. Ana estaria nos melhores comentários jornalísticos da televisão, se antigamente tivesse televisão. Ana, né, seria a melhor cantora daquela época. E o seu esposo, Elcana, seria Marcos Feliciano, Napoleão Falcão, Gilmar Santos, Átila Brandão, ou cantor aqui, meu amigo, né, lá da Bahia, meu pastor, muito legal, Abílio Santana, né? Abílio Santana, eu gosto muito do Abílio Santana, é um sobe e desce, é um fala-fala dele, né? Muita gente fala mal do Abílio Santana, pessoal. Você não imagina quantas almas Abílio Santana ganhou na Bahia. Você nem imagina. Então, falar mal de um homem daquele ali é bater no rosto. Entendeu? Então, para de falar mal dos pregadores e oram por ele. Você fala mal, mas nunca fez uma consagração, né? Eu estou te vendo. Tá bom? Você fala mal, mas nunca consagrou. Né? Nunca orou, nunca fez uma consagração pelo pastor renomado. E fala mal todo dia. Então, é complicado. Vamos continuar aqui, pessoal, falando. Ana subia todos os anos. Isso aqui fala de persistência, ousadia. Isso fala, pessoal, de você acreditar no seu ministério. O ministério de Penina acabou. Penina foi ser babá. E Ana, tá bom? Ana não tinha filhos, porque Deus, ó, cadeou. Prega isso na igreja. Deus cadeou. Cadeou. Tá bom? A madre de Ana foi fechada, cadeada. Ninguém abria, ninguém. Oração não abria, pregação não abria, jejum não abria, nada abria a madre de Ana. Estava cadeada. E quem tinha a chave era quem? Era quem que tinha a chave? Iude, rei, Vavi-rei. Jeová. Entendeu? Quem tinha a chave era Deus. Então não adianta. Por que Deus cerrou a madre de Ana? Porque Samuel nasceria. Então ela tinha que ser uma mulher madura, uma mulher de fé, uma mulher de santidade. E também, pessoal, Deus fechou a madre porque Deus não queria Ana embaraçada com filhos. Porque tem muitos filhos que tiram a unção da mãe. Já pensou? 10 filhos. Um vai para as drogas, outro vai para a cadeia, e outro vai para o trabalho, outro vai para a faculdade, e vai para o colégio, e tira do colégio, troca de escola. Entendeu? E Deus falou, Ana não vai ter filhos até chegar aos 45 anos de idade. Porque até os 45 anos, Ana é minha. Deus falou, né? Ana é minha. Até os 45 anos, Ana vai estar em Camboriú, cantando todos os anos. Entendeu? Pode observar que o Marcos Feliciano falou muito bem do Camboriú esse ano de 2022, 2023, né? Falou muito bem. Então, assim, pessoal,
É bom você falar dos congressos. E Elcana falava do congresso. Elcana era o pregador, era o Marcos Feliciano. Ana era a Cassiane, a Lauriette, né? Era Ludmila Ferbe. Ana era a Fernanda Brum. Né? A Ana era a minha esposa, a pastora Jacide Nóbrega. Ana era comparada a uma dessas mulheres aí. Eu poderia falar 1000 cantoras aqui, porque eu amo ouvir essas grandes cantoras. Tem milhares aqui no Brasil, milhares, entendeu? Então assim, pessoal, tem algumas cantoras que, sabe, eu gosto de ouvir constantemente. Por exemplo, a Jamile, né? A cantora Jamile, eu gosto muito de ouvir a Jamile. Então assim, pessoal, só para que terminar aqui o vídeo, é o seguinte: Ana, ela orou 25 anos. 25 anos. Quando ela chegou aos 45 anos, aí o tempo da maturidade, da santidade, né, de Ana chegou. Ana também já tinha um ministério de 25 anos, já tinha deixado seu nome em todas as páginas de jornais, e também na página da Bíblia Sagrada. Então assim, Ana já tinha feito a história dela. Aí Deus falou: agora eu dou o filho para ela. Entendeu? Então algumas coisas vão acontecer na sua vida quando o tempo certo chegar. Tá? Porque você se preocupa muito com a sua família. Mas você tem que ver que Deus está preocupado com o seu ministério. Seu ministério. De subir todos os anos para Camboriú, para a sua igreja, pregar. Tá bom? E quando Ana chegou aos 45 anos de idade, depois de orar 25 anos, aí Deus entregou Samuel. Porque Ana fez um pacto, né? Uma aliança com Deus. Ó Deus, se tu me deres um filho, eu te darei esse filho. Entendeu? Então, pessoal, Deus falou: Ana, o teu filho vai impedir o teu ministério. O filho vai impedir, sabe? Porque antigamente, pessoal, não tinha avião. Antigamente não tinha ônibus. Era na pele do jumento. Era na canela. Era andando. Então, Ana com filho não ia dar certo. Tá bom? E ela, quando ia para Camboriú ou para Siló, ela ia de a pé, ou de carroça, né? Charrete. 32 quilômetros de a pé. Entendeu? Já a pessoa carregando 10 filhos, 32 quilômetros, é complicado. Então, Ana foi reservada para o ministério da unção, do louvor. E por isso que ela não tinha filhos. Porque o filho ia embaraçar Ana. Tá bom? E Ana fez um voto: Senhor, se tu me deres um filho, eu te dou. Aí Deus falou: agora sim. Tá bom? Vou te dar um filho, mas você vai me dar. Porque eu não quero você com filho agora. E Ana acertou. Ana realmente fez um voto e deu certo. Às vezes o milagre não acontece porque você não fez um voto de fidelidade, de entregar a Deus o que é mais precioso. Tá bom? Você quer para você. E Deus está dizendo: não é seu, é meu. Tá bom? Ela acreditou muito. E por final, pessoal, Ana teve 6 filhos, né, no final da história. 6 filhos. Mas assim, Ana tinha 6 filhos e uma história em Camboriú. Ou melhor, uma história lá em Siló. Lá em Siló. Tá bom? E também uma história na página da Bíblia Sagrada. E a tal da Penina, ela tinha 10 filhos, mas não deixou história. A história dela é o quê? Fuxico, de falar mal, de não orar, de perturbadora, entendeu? A história de Penina cheia de filhos era de tribulação, Então assim, eu não estou dizendo que teus filhos são amaldiçoados, não. Mas assim, o filho fora do tempo atrasa o teu ministério. E o ministério de Penina foi atrasado. E o ministério de Ana foi desenvolvido, tá bom? Então pregue sobre isso. Tem muitos detalhes aqui, tá bom? Que eu poderia deixar, mas o meu tempo aqui acabou. Eu tenho um outro vídeo aqui no YouTube sobre Ana. Aí eu falo mais sobre Ana, tá bom? Assista outro vídeo sobre Ana. Divulgue, comente, deixa o comentário na descrição, ative o sininho. Me ajuda, meu irmão. Me ajuda a crescer nas redes sociais. Porque tem gente que é feito sanguessuga. Só quer sugar, mas não quer abençoar. É por isso que você não é abençoado. Porque você só quer sugar. Abençoe a minha vida. Se inscreva, divulgue, mande para mais alguém. Tá bom? E assim vai dar certo. Eu sou o pastor Matusalém, especialista. Este é o programa Cenário Bíblico e eu te aguardo em outro vídeo que eu estarei fazendo agora.
É claro que você vai perguntar onde o pastor Matusalém Especialista encontra essas informações. Meu amigo, minha amiga, eu tenho 4 livros. E em meus livros eu coloco esses detalhes que ninguém tem no Brasil, tá bom? Inclusive, você pode comprar o livro do Gênesis, olha que maravilha, com mais de 700 páginas. Eu mesmo elaborei esse livro. Você pode comprar o livro dos sermões, tem essa história de Ana completa, maravilhoso, com mais de 700 páginas. Você pode comprar o 3º livro, livro ministerial, A Olaria de Obreiros, maravilhoso esse livro, né? Olaria de Obreiros. E você pode comprar também o 4º livro, que é o livro de ouro do pregador absoluto. Olha que maravilha. Então eu tenho 4 livros onde eu apresento essas histórias sobre Ana, sobre Elcana, sobre Penina, tudo. Lembrando que agora eu estou fazendo um dicionário maravilhoso, tá bom? Um dicionário maravilhoso. E nesse dicionário, olha, você vai aprender muito sobre vários ou milhares de personagens da Bíblia Sagrada. Nome do pai, nome da mãe, nome dos filhos, entendeu? Detalhes sobre a genealogia, sobre o ministério de cada profeta ou de cada personagem da Bíblia Sagrada. O seu nome que está aí oculto, eu vou trazer pela evidência histórica. Meu amigo, os meus livros, eu trago detalhes que ninguém tem. Porque eu trago o nome do personagem. Eu trago o nome do pai, da mãe do personagem. Mesmo não estando na Bíblia, eu trago a história para títulos de informações. Entendeu? Então vale a pena realmente. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número
62994080257.